Vamos lá. A aula de hoje é a primeira parte de uma sequência de duas aulas, tá? Essa é a parte mais curta, mas se eu fosse fazer isso em uma aula só, ia ficar muito comprido, muito grande, muita informação. Então, a gente vai meio que parar na metade do desenvolvimento e aí a gente conclui na próxima aula, que assim eu acho que fica melhor um pouco o raciocínio, tá? A gente está falando sobre séries de potência. Então, na primeira parte, a gente viu uma aplicação direta das séries de potência. Então, a gente pegou a função, a equação diferencial que a gente tinha, supôs que a equação diferencial tinha uma solução que podia ser expandida em série de potência, e aí a gente chegou nas soluções voltando num caso perfeitinho, que você começa com séries de potência e termina com funções conhecidas, ok? Nem sempre você vai conseguir finalizar a equação diferencial de forma que você retorne para uma função conhecida. Às vezes, tem algumas equações diferenciais que você fica com uma expansão em série de potência e aquela expansão de série de potência não tem nenhuma função conhecida de retorno para ela. A regra é que toda função pode ser expandida em série de potência, mas nem toda série de potência é correspondente a uma função, ok? Na aula de hoje, então, a gente vai começar a falar sobre o método de Frobenius. Frobenius é o nome do indivíduo que desenvolveu esse método, e aí ele serve para dar uma robustez maior ao método que a gente já tinha visto na aula passada, ok? Então, é um pouco mais formal matematicamente. Então, vamos lá. Só querer fazer uma diferenciação aqui em termos de o que é pontos regulares e singulares. Se a gente tem uma equação diferencial desse tipo aqui, por exemplo, então isso aqui é uma equação diferencial. Deixa eu só ajeitar esse y aqui. Isso é uma equação diferencial. E eu quero fazer a definição do que é um ponto regular, tá? Para essa equação diferencial. Então, o que é um ponto regular? Ponto regular é um x0 no qual P e Q, quem é P e Q? P de x aqui e Q de x aqui, são analíticas. O que é ser analítica? É ser normal, tá? Tem um valor. É ser uma função que, quando você substitui o valor de x0, você obtém um determinado valor para ela, tá? Uma outra forma de você ver isso, né? Ou isso daqui é o que a gente está chamando de forma padrão, né? E aí, quando a gente fala de forma padrão, é porque o índice aqui na maior potência, ele é 1, tudo bem? Na maior potência, que eu diga, é na maior derivada, tá? Essa aqui é uma equação de segunda ordem, essa é a derivada de segunda ordem, então o coeficiente que está multiplicando dela aqui é vezes 1. Se você tiver com a equação na forma h de x, segunda derivada, vou usar até outra letrinha aqui para a gente não confundir. Dessa forma aqui, você percebe que ela não está na forma padrão devido à função h. Nesse caso aqui, a gente tem que colocar um adicionalmente, tá? Adicionalmente, ou seja, um ponto regular é x0 é que é o ponto regular, no qual P e Q são analíticas.
O que é ser analítica? Você consegue calcular, não é nada de infinito, menos infinito, indeterminação, não é nada disso, tá? Você consegue calcular o valor de P e Q. Adicionalmente, ou seja, além disso, se você tiver com a equação nessa forma, h de x tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque se eu quero transformar isso na forma padrão, h de x tem que ser diferente de zero, ok? Porque aí, se h de x for diferente de zero, eu consigo dividir todo mundo por h de x e retornar a forma padrão. Ok? Então, isso que é um ponto regular. O que é um ponto singular? Ponto singular é qualquer ponto não regular. Ok? Então, o que é um ponto regular? É um ponto em que as funções aqui, os coeficientes, em torno de função da equação diferencial, são pessoas normais, tá? Não tem ninguém louco. Não tem ninguém indo para mais infinito, menos infinito ou indeterminação. Tudo é analítico. Seja na forma padrão ou na forma que você vai conduzir para a forma padrão. Então, você sabe que o h de x aqui, ele não vai poder ser zero quando você fizer essa operação. Então, isso são pontos regulares. O ponto que a gente está se referindo é um ponto determinado em x0. Para que serve esse ponto, professor? Você pode estar se perguntando. Esse x0 pode ser o ponto em que você está querendo resolver a equação diferencial. Eu quero saber qual o valor da função que resolve a equação diferencial em x0, por exemplo. Ok? Então, x0 é um ponto qualquer que você está escolhendo para tentar trabalhar a equação diferencial. O que a gente tem a ver com o negócio de ponto regular e ponto singular? Isso porque o teorema de Frobenius ele é feito para pontos regulares. E aí, o que é o teorema de Frobenius? Eu vou escrever aqui. Então, o teorema de Frobenius, ele diz o seguinte: se x0 é um ponto regular, então existe uma solução do tipo y, que vai ser igual a x menos x0 elevado a r, que multiplica somatório de an x menos x0 elevado a n igual a zero até infinito. Ou seja, o teorema de Frobenius está te ajudando a encontrar qual é a forma da solução para qualquer equação diferencial que você estiver tentando resolver por séries. Então, a primeira coisa que você faz é tomar ciência de que esse é um tipo de solução. Então, se esse é um tipo de solução, tem algumas coisas aqui que estão indeterminadas e você precisa determinar. A primeira coisa que está indeterminada, que você precisa resolver o problema para poder você conseguir
resolver a equação diferencial é o valor de R. N você sabe que é a variável de soma da série de potência, mas R é só uma constante, é um número inteiro, inteiro ou não inteiro, é um número qualquer, real, que você está supondo para conseguir achar o tipo de resolução. Então, é como se fosse o formato da série de potência que você tem disponível para resolução através do teorema de Frobenius. Então, isso é uma coisa que você precisa determinar. A outra coisa que você precisa determinar é o valor de AN. Esse índice, como a gente já viu na aula passada, quando a gente supôs a nossa primeira nosso primeiro tipo de solução para a equação diferencial, a gente correu atrás de tentar encontrar quem é o valor de AN, do índice AN, através de uma fórmula de recorrência, sair desse termo mais genérico para chegar num termo mais específico. E aí a gente conseguiu, a gente achou lá a função que era a exponencial de x, ok? Conforme na última aula. Então, na aula de hoje, a gente vai se concentrar em tentar entender como a gente acha R e qual é a consequência da forma que a gente acha R. E na aula que vem, a gente vai fazer o exemplo em que a gente consegue trabalhar com os valores de AN dentro do teorema de Frobenius, ok? Então, para isso, para a gente conseguir completar o que a gente tem para fazer hoje, a gente precisa, então, supor, fazer a substituição fazendo a substituição de y na EDO, e aí lembrando qual é o formato da nossa EDO. Estou supondo uma de segunda ordem aqui, tá? Ok? Você faz essa substituição na EDO, só que o detalhe é que P de x e Q de x precisam ser expandidos em séries de potência. Se não forem polinomiais. Isso daqui é uma coisa que vocês já deveriam saber de cálculo, mas eu sei que é complicado. Você deveria ter tido um professor muito bom de cálculo para ter chegado nessa parte. Então, a gente vai ver isso aqui juntos em como é que você utiliza a expansão de série de Taylor de uma determinada função para transformar uma função em uma soma, em uma série de potência, ok? Então, não se preocupe com isso agora, a gente vai ver depois. Se eu quiser facilitar a vida de vocês, então P de x e Q de x tem um formato de polinômio. X ao quadrado, 1 mais x, 2x à terceira, ok? Então, isso tudo são exemplos de polinômios. São polinômios incompletos, mas são polinômios, tudo bem? Bom, nesse caso, quando você faz essa substituição, e aqui você pode supor P de x e Q de x como uma abstração aqui, ou como uma generalização de uma função de potência, então a gente consegue achar um negócio que é parecido com o que a gente já viu juntos aí durante o semestre. A gente encontra a seguinte relação como sendo a relação que precisa ser satisfeita para que y seja solução. Isso daqui é o que a gente chama de equação inicial. Eu vou repetir, tá? Não se preocupe. Então, isso daqui é a equação inicial. O que é a equação inicial?
é a equação que tem que ser satisfeita, ou seja, você tem que achar R que satisfaça essa equação para que Y seja solução. Se essa equação tem que ser satisfeita para que Y seja solução, e o teorema de Frobenius diz que Y é solução, então essa equação tem que ser satisfeita, ok? Então é meio que uma condição está amarrada com a outra. Para que isso seja satisfeito, isso daqui nada mais é do que uma equação quadrática, tá? Quem é A e B? Como eu disse para vocês, a P e Q aqui, elas têm que ser expandidas em termos de potência e generalizadas. Então, A e B depende de quem é P e Q, e depende dessa forma. Ok? Então, qual é a sequência de resolução até agora? Tem como voltar só rapidinho para tirar print? Tem. Então, aqui seria a primeira metade, para tirar print. E aí aqui é agora a segunda metade, tá? Deixa eu ajustar aqui o som só para conseguir caber tudo. Beleza? Ok, então, se não tiver dado certo aí, Jorge, para tirar o print, me avisa, qualquer coisa eu volto, tá? Então, essa é a equação inicial, ok? Continuando, então, essa equação inicial tem que ser satisfeita e ela tem os parâmetros A e B que dependem de quem é P e Q. P e Q são as funções aqui que estão do ladinho, essa mesma função que você coloca aqui, tá? Certo, professor, por que você não fez a demonstração disso? Tá, essa demonstração é longa e ela adiciona pouca coisa no conhecimento de vocês aí, do que vocês precisam fazer para a vida, tá? Então, aceita que esse é um método. Se tiver dúvida, procura aí para poder conseguir saber a aplicação melhor. Qualquer coisa, fala comigo para poder tentar a gente entender junto, tá? Se isso é uma equação quadrática, então você tem três casos, né? A gente já está cansado de ver equação de alguma coisa que é quadrática e todas elas têm três casos. Os três casos dessa equação são um pouco diferentes, tá? Mas aí a gente vai ver agora aqui. Então, deixa eu escrever aqui o caso 1, caso 2 e o caso 3. Ok? Então, para o caso 1, a gente vai pensar em torno do caso 1 para quando você tiver R1 diferente de R2. Quem é R1 e R2? R1 e R2 são soluções da equação inicial. Ok? R1 é diferente de R. E a diferença entre R1 e R2 não é um número inteiro. Esse é o caso 1. O caso 1 é, você tem R1 diferente de R2, e a diferença de R1 e R2 não é um... O que é número inteiro, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? Então, nesse caso 1, a diferença entre R1 e R2 tem que ser 1,18, 1,140, 1,2, 3, 4, 5, 9, 4,
3,14, 15, 16. Então, tem que ser um número fracionado, um número quebrado. Não pode ser um número inteiro. Porque se for um número inteiro, você consegue agrupar isso daqui como se fosse um subcaso de quando você tem um n para a partir de 1. Então, não está fazendo muita diferença para o que você tinha suposto no caso anterior, na forma de resolução anterior que a gente tinha, ok? Então, nesse caso aqui, ele não é um número inteiro. Então, se ele não é um número inteiro, você vai ter duas soluções particulares, y de x, que vai ser igual a somatório de n igual a zero até infinito, de an x menos x0 elevado a n mais R1. Y2 de x vai ser igual ao somatório de n igual a zero até infinito de an x menos x0 elevado a n mais R2. Então, o que o Teorema de Frobenius está te dando até agora? Ele está te dando a forma que você tem para as duas séries de potência que vão resolver a sua equação diferencial. O que falta agora, isso aqui não é A, isso aqui é B, tá? O que falta agora é você conseguir identificar quem é AN e quem é BN. Como é que você faz isso? Substituindo a equação e verificando cada uma delas. Então, a gente não vai fazer isso hoje. A gente vai parar aqui em cada um desses casos. A gente vai fazer um exemplo para a gente saber como é que a gente lida com cada um desses casos. E aí, na próxima aula, a gente trabalha essa determinação dos índices, ok? Então, caso 2. Caso 2, você tem R1 igual a R2. Então, se R1 é igual a R2, a gente vai ter o Teorema de Frobenius te diz que y de x vai ter que ser igual ao somatório de AN x menos x0 elevado a n mais R1. E que o y2 de x, esse somatório é de n igual a zero, é infinito, e de baixo também. Deixa eu abrir espaço aqui para poder conseguir escrever. De Bn x menos x0 n mais R1 mais y. Bom, esse y1 aqui é justamente essa primeira solução. Então, observa que é bem parecido com o que a gente fez para uma equação diferencial de segunda ordem com coeficientes constantes. O que a gente fez quando a gente estava falando sobre equação diferencial de segunda ordem com coeficientes constantes? A gente estava falando que a gente precisava achar uma segunda solução que fosse linearmente independente. É isso que a gente faz aqui nesse caso 2, tá? Vi agora, Jorge, eu estou voltando aqui para tu conseguir tirar o print, tá? Pronto. Então tá aí para tu tirar a segunda metade. E assim que eu terminar de escrever ali o caso 3, eu tento arranjar para poder tirar o outro print. Show. Tranquilo? Então, toca o barco. Esse aqui é o caso 2, agora vamos falar do caso 3. Então, para o caso 3, eu tenho R1 diferente de R2, mas eu tenho que R1 menos R2 é inteiro. Se R1 menos R2 é inteiro, eu acabo com o risco de precisar, eu acabo correndo o risco de conseguir reduzir o R1 e o R2
até a mesma forma por deslocamento de índice. Então, para evitar esse problema, a gente faz como se fosse o caso 2. O teorema de Frobenius vai te falar que y é igual a isso daqui, a índice n, x menos x0, elevado a n mais R1. E aí o y2 vai ser igual a somatório de n igual a zero, é infinito, n, x menos x0, n mais R2, mais um coeficientezinho c, y1, ln de x, em que este indivíduo aqui é esse indivíduo aqui, e aqui você tem um penetra também na história. Quem é o penetra? É esse daqui, C. Este C é uma constante que pode ser zero. Que diabo é que eu estou falando esse negócio da constante poder ser zero? Estou falando disso porque se eu conseguir fazer deslocamento de índice para que y seja igual a y2, por causa dessa diferença, pelo fato dessa diferença ser um número inteiro, então eu vou precisar desse termo de quebrar a dependência linear entre y1 e y2. Então, se c for igual a zero, é porque eu não consigo reescrever y2 para ser uma função de y1, ok? Então, só ajustar aqui para o print do George. É bem mais difícil de explicar do que usar esse método, tá? Porque é só você entender que isso foi feito. Essas sugestões aqui é o que daria certo para você conseguir resolver cada uma delas. E aí, então, você vai aplicar esse método mais tranquilamente, tá? Deixa eu trabalhar um exemplo aqui rapidinho com vocês, tá? Tranquilo? Passa aqui para a próxima folha, tá? Então, aqui, no nosso caso, a gente vai fazer um exemplo aqui rapidinho. O exemplo é um exemplo tal que é 4x segunda derivada, mais 2 primeira derivada, mais y, que é igual a zero. Bom, eu quero resolver essa equação diferencial em x igual a zero. Ok? Então, se eu quero resolver ela em x igual a zero, observa aqui que eu não vou ter tanto problema com ela. H de x, embora seja igual a zero, eu consigo ainda aplicar o método de Frobenius, de tal forma que a gente escreve A, que é igual a limite de x tendendo a x0. O teste principal para você saber se você consegue escrever o método de Frobenius é através dos parâmetros A e B, que é o que a gente está calculando agora. Então, onde é que está saindo esses parâmetros A e B? Da equação inicial, ok? Qual é a equação inicial? A equação R menos 1, AR mais B, que tem que ser igual a zero. Em que você sabe que A é calculado dessa forma e B é calculado dessa forma por definição, tá? Por aplicação da calçoposição de Frobenius e o posterior cálculo. Tranquilo? Bom, então, nesse caso aqui, a gente vai ter x menos x0 elevado ao quadrado, que multiplica q de x. Então, esse limite aqui, quando a gente substitui para o nosso caso, esse limite vai se transformar em
limite x0, vou botar ele como sendo zero, então é o limite de quando x, ok? O limite de quando x tende a zero do seguinte, x menos zero, que é x, que multiplica p de x. Quem é p de x? Você tem aqui a função y duas linhas, mais 2 sobre 4x, y' mais 1 sobre 4x, que multiplica y, que é igual a zero. Ok, então vamos ver se a gente tem algum valor de A e B para a gente tentar resolver essa equação que a gente tem aqui, tá? Então, nesse caso, a gente tem que multiplicar x por 1 sobre 4x, desculpa, 1 sobre 2x, né? Aqui vai cortar 2 com 2, vai ficar 2 aqui. Então, esse limite aqui vai ter que ser igual a 1 meio, tranquilo? E o B, a gente vai ter então aqui o limite de quando x tende a x0, que multiplica x menos x elevado ao quadrado, x menos x0 é zero, que é o ponto que você quer resolver, então fica x ao quadrado, que multiplica q de x. q de x é 1 sobre 4x. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter que escrever x ao quadrado, vai ficar x ao quadrado sobre 4, e aí quando x está tendendo a zero, isso daqui vai ser igual a zero, ok? Bom, então, nesse caso aqui, se b é igual a zero, a gente vai conseguir reescrever a nossa equação inicial, levando em conta cada um deles. Então, a gente vai reescrever a equação inicial para o seguinte. R menos 1 mais meio de R mais zero, que é igual a zero. Bom, nesse caso aqui, então, a gente sabe que o R, resolvendo aqui, R1 vai ser igual a zero e o R2 vai ser igual a meio. Então, R igual a zero é solução e R igual a meio também é solução desse negócio, tá? Como é que eu faço isso passo a passo? Você multiplica aqui esse produto, arranja na forma padrão da equação de segundo grau e resolve por Bhaskara, por exemplo. Ok? Continuando aqui. Então, qual é o caso de Frobenius que a gente tem aí? Então, você precisa avaliar o que? Primeiro, são diferentes? R1 e R2 são diferentes? Então, sim. Nesse caso, eles são diferentes. Se R1 e R2 são diferentes, a diferença entre eles é inteira? É 1, 2, 3, 4, 5? Nesse caso aqui, não. A diferença entre eles vai ser meio ou menos meio, dependendo da forma que você fizer a sua diferenciação, a sua subtração. Então, nesse caso aqui, não é um número inteiro, a gente tem o caso 1 de Frobenius. Ou seja, a sua solução ela vai ser do tipo você vai ter uma solução y1 que vai ser igual a somatório de n igual a zero até infinito, de an x menos x0 elevado a n mais r1, e o y2 vai ser do tipo n igual a zero até infinito de bn x menos x0 n mais R2. Então, qual é a sugestão de Frobenius para as suas soluções? A sugestão de Frobenius é que y1 seja somatório de n igual a zero até infinito de an x menos x0
elevado a R1 é 0, elevado a N. E Y2 seja igual ao somatório de N igual a 0 até infinito, de Bn, x menos x0, elevado a N mais meio. Só que quem é x0? X0 não é igual a 0? Não é o ponto que a gente quer resolver? Então, isso aqui ainda fica modificado. Sugestão completa, que é a sugestão total de Frobenius, é que você utilize a nx elevado a n mais 0, nx elevado a n mais meio. Ok? Então, essas duas aqui são as duas soluções recomendadas por Frobenius para a resolução daquela equação diferencial em termos de série de potência. Ok? Então, o teste principal é saber se você consegue escrever A e B dessa forma. Se você conseguir, tiver númerozinhos aqui que você consegue resolver a equação inicial, então você consegue escrever e classificar em termos de que classificação de Frobenius é aquela equação, tá? Isso aqui é a equação inicial. Tranquilo? Bom, eu sei que é muita informação, muita definição nova, mas vou mandar um exercício para vocês testarem, achar qual é a sugestão de, de, de solução de Frobenius para uma outra equação, e aí dessa forma vocês vão exercitando aí devagarzinho para na próxima aula a gente conseguir tentar chegar no cálculo de quem é esse AN e de quem é esse BN para cada uma dessas equações, ok? Então, a aula de hoje é basicamente isso. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês, tá? Deixa eu só ajeitar aqui para o Jorge tirar o print. Beleza? Qualquer coisa, estou à disposição, viu, gente? Valeu aí. Até mais.